E aí, preparado, preparada para a gente devorar o Enem, destrinchar suas questões e fazer uma boa prova? Pois é, vamos fazer isso com garfo, sem a faca, porque a questão do Enem traz para a gente apenas o garfo. Ou melhor, a partir do garfo, este objeto tão singelo, Norbert Elias, esse grande sociólogo, vai trazer no seu material O Processo Civilizador uma explicação de que nós somos o que somos hoje por um processo que a civilização passa, um processo cultural de construção social. As coisas mais simples, como por exemplo um garfo, isso marca a construção da nossa cultura. E aí o Norbert Elias vai mostrar isso através desse texto aqui que o Enem nos trouxe. O texto está dizendo que do século XVI em diante, as classes mais altas começaram a usar o garfo. O garfo veio primeiro para a França, depois para a Inglaterra, Alemanha, foi trazido por Henrique III, lá na França, vindo de Veneza, e por aí vai. Os cortesãos tentaram usar, acharam esquisito, mas comeram. E aí aquela coisa bem jocosa, que tem imaginando a cena aqui, né? Os caras estão comendo lá e metade da comida cai no chão, né? Os caras não sabem nem usar um garfo. Pois é, não é uma coisa banal usar um garfo. Exige um conhecimento cultural, que a gente já está bem acostumado a isso, mas não é algo natural. É algo que a cultura se desenvolveu. E esse desenvolvimento é uma marca para separar até a sociedade, né? As classes mais altas de outras mais baixas. A partir daí, tendo em vista o texto, sempre tenhamos em vista o texto para resolver as questões de humanidades do Enem. Tendo em vista o texto, a gente parte para o enunciado. O que o Enem quer da gente a partir desse texto? O processo social relatado indica a formação de uma etiqueta que tem como princípio, ou seja, está falando de um processo social, não é algo individual, é algo coletivo de uma sociedade como um todo. E o processo social aqui é o uso deste objeto, do garfo. O processo social relatado indica a formação de uma etiqueta. Pois bem, a gente hoje come poucas coisas com a mão, né? Um pãozinho, um sanduíche ali a gente come com a mão, tal, mas em geral a gente usa garfo e faca. Tá falando dessa etiqueta, que tem como princípio. Qual é o princípio dessa etiqueta que o texto nos traz? É isso que o Enem quer saber da gente. Essa é a questão. O que fundamenta o uso de garfo, tal como está dizendo aqui na questão? Item E. Vamos começar de baixo para cima. O item E está falando disseminação de produtos manufaturados. A proposta era que a alta sociedade disseminasse esses artigos que são feitos de prata e de ouro, disseminasse para todo mundo, que as pessoas mais pobres pudessem ter as mesmas regalias que os ricos. De maneira nenhuma. Não é disseminar produtos manufaturados. Aqui a manufatura nem é um ponto central. Talvez os talheres fossem feitos de maneira artesanal, não uma manufatura, uma indústria por trás. E muito menos a disseminação. A proposta era que apenas a elite usasse garfo e faca. Então a gente dissemina, elimina a alternativa E. Vai para lá. A gente corta ela. Vamos analisar a alternativa D. Consagração de tradições medievais. Está falando aqui do século XVI. Século XVI não é mais Idade Média, ou pelo menos a maioria dos países da Europa já não estão mais no período medieval. O que vale para a França, para Inglaterra, não estão mais no período medieval. Vai falar depois de épocas tão recentes, olha, na penúltima linha, né? Em data tão recente como o século XVII. Não é mais Idade Média isso aqui. Então não tá, então um pouco está consagrando uma tradição, está rompendo. A tradição era outra, talvez comer com as mãos, mas está sendo rompido isso, está trazendo um novo hábito que as pessoas estão aprendendo a usar, nem sabem como fazer isso direito ainda. Então não é nem medieval e nem está consagrando uma tradição. É algo moderno e está inovando um hábito civilizatório, como vai dizer o Norbert Elias. Então a gente descarta, a gente corta o item D. Item C. Exaltação da cultura mediterrânea. O Mediterrâneo, os países ao sul da Europa, como Portugal, como França, a Itália e Veneza. A gente pode dizer que tem ali o mar Mediterrâneo, banha esses países. Mas também está falando de países como a Inglaterra, a Alemanha. Eles não estão no Mediterrâneo. E tampouco aqui é uma questão de exaltar
uma cultura. Usar garfo não é para dizer, ó, nós aqui da Mediterrâneo somos superiores, nós aqui da França somos superiores aos alemães, somos superiores aos ingleses. Não que os franceses não se achassem superiores a esses caras todos, mas o uso do garfo não está com esse propósito. O propósito é exaltar, talvez aqui, a classes mais altas, como eu sublinhei para você ali no texto. Então, a gente corta o item C. Item B, valorização de hábitos de higiene. Pois bem, olha aqui de novo, quando eles falam, né? Pelo menos metade da comida caía do garfo. Imagina a lambança que era. Eles não estavam preocupados com a higiene. A higiene é uma coisa bem mais recente, que é também um processo civilizador. Mas o foco aqui não está dizendo que vamos usar garfo porque eu não quero contaminar a minha comida pegando com as mãos. Não, é porque isso é chique, a alta sociedade usa e eu não sou ralé, eu vou usar o garfo por isso. Dane-se a higiene. Né? Comida caindo ali, babando todo. Era uma porcaria. Imagina o caos que devia ser, né? Não é um hábito de higiene. Vamos cortar a alternativa B. Sobrou a alternativa A. Distinção das classes sociais. Pois é. Logo da primeira linha, na primeira e no início e no final do texto isso fica bem claro, né? Do século XVI em diante, pelo menos nas classes mais altas usava-se o garfo. E no finalzinho do texto, em data tão recente como no século XVII, o garfo era ainda basicamente artigo de luxo, geralmente feito de prata e ouro. Então, só quem é das classes mais altas vai ter um garfo. E faca também. Então quem usa isso está se distinguindo socialmente das outras classes. Eu sou superior a vocês que comem com as mãos. Por isso, a alternativa A está adequada.